Bom, boa noite a todos. Que a paz do Divino Mestre e amigo de todos nós, Jesus, possa nos envolver a todos e que, acolhidos pelo seu infinito amor, possa cada um de nós sair daqui mais fortalecido, mais inspirado, mais disposto a ser no mundo, de fato, os seus servidores, aqueles que, inspirados por Ele, por esse amor, colocam mãos, coração, boca, enfim, tudo o que são a serviço da construção desse mundo novo. É esse o intuito de aqui estarmos reunidos, buscando partilhar desse pão do Evangelho que alimenta a nossa alma. E aproveitando a data hoje no mundo, que se condicionou comemorar e homenagear um dos maiores servidores do Cristo que aqui passou, nós propusemos nessa noite refletirmos justamente sobre aquela que ficou consagrada como a saudação que representa muito bem a vida, a obra, a tarefa desse servidor do Mestre. Estamos a falar de Francisco de Assis, que é hoje relembrado pelos cristãos e poderíamos dizer para além dos círculos do cristianismo, ele que é tão querido, tão admirado pela sua vida, pelo seu amor profundo por tudo que vive, por toda a criação, mas sobretudo pela sua vivência realmente entregue, pela sua exemplificação realmente profunda, legítima no trabalho do Evangelho. Então hoje que nós recordamos essa grande figura, vamos buscar um pouco nos inspirar, aprendendo com ele como podemos avançar um pouco mais na nossa senda, no nosso caminho também com Jesus. E a saudação que ficou consagrada como sendo a saudação franciscana, aquela que veremos resume muito bem o que seja o espírito do franciscanismo e, por extensão, do próprio cristianismo, é a saudação paz e bem. Duas pequeninas palavras que veremos trazem em si, no seu bojo, todo um universo de reflexão, de deveres e de trabalho para nós. Paz e bem, que deriva de uma orientação do próprio Mestre no seu Evangelho. Francisco vai tomar o Evangelho do Cristo como, de fato, a regra ou o elemento norteador de toda a sua tarefa, assim como para todos os seus seguidores. E lá em Lucas, capítulo 10, versículos 5 e 6, ele vai buscar essa orientação de Jesus, que é talvez uma das orientações centrais da mensagem da Boa Nova, que é a tarefa ou o convite à pacificação. A tarefa do Evangelho no mundo é, sobretudo, a tarefa de pacificar. Pacificar amando, pacificar instruindo, educando, pacificar perdoando, pacificar servindo. É essa a grande tarefa da Boa Nova no mundo. Tarefa esta que por muito tempo temos estado, ou temos esquecido, preocupados que estamos ainda com a conquista dos números, com a mistura aos interesses terrenos e esquecidos que o que Jesus espera de nós é simplesmente, aonde quer que estejamos, com quem venhamos a conviver, ajudemos esse alguém, esse contexto, essa comunidade a encontrar um pouco mais de paz. Por isso é essa orientação que Jesus deixa aos seus discípulos e que foi registrada por Lucas, nesse capítulo 10, versículos 5 e 6, quando Jesus diz: "E saindo pelo mundo, quando entrardes numa casa, dizei primeiramente, paz seja nesta casa. E se houver ali algum filho da paz, essa paz estará com ele. Se não houver, essa paz retornará a vós." Essa orientação por si só já nos traz um mundo de reflexões. Primeiro, como a nos dizer que, para de fato cumprirmos a tarefa da pacificação, levando a paz aos outros, é preciso antes sejamos nós, filhos dessa paz. Uma expressão muito comum nas Escrituras e no Evangelho, chamado um hebraísmo, que na verdade significa filho da paz é aquele que reflete os atributos ou as características daquilo que ele é filho. Então nós vamos ver nos Evangelhos, por exemplo, filho de Deus, filho da luz, filho da paz. É filho de alguma coisa, alguém que reflete as características ou os atributos essenciais desta coisa. Então o primeiro
dos exercícios, ou primeira das necessidades fundamentais para cumprirmos essa orientação de Jesus é, antes de mais nada, nos convertermos a nós mesmos em filhos da paz. Algo que Francisco irá depois orientar aos seus discípulos, dizendo-lhes: a paz que tiverdes na boca, devereis tê-la antes de tudo e mais abundante ainda no coração. Porque para pregar a paz é preciso antes tê-la conquistado. E é óbvio que ao falar aqui, paz seja nesta casa, não se referia Jesus apenas ao aspecto exterior da vida, às construções, à convivência. Jesus se referia sobretudo à casa íntima de cada indivíduo, como a nos dizer que todos os dias nós visitamos e somos visitados. Visitamos a casa íntima daqueles com quem convivemos, como somos por eles também visitados. E nesse exercício da convivência é que somos chamados a ter como primeira manifestação nessa convivência com o outro essa dinâmica, esse exercício da pacificação. Em tudo, na minha relação com o próximo, buscar meios, buscar compreender como eu posso pacificar, como posso ajudar aquele alguém a dar um passo a mais no sentido da paz, no sentido da harmonia. Mas para isso é preciso antes que a minha casa possa albergar essa paz. Então é dessa orientação de Jesus, que é, como falávamos, essencialmente o cerne do Evangelho, é uma mensagem pacificadora para o mundo, mensagem esta imprescindível ontem como hoje, segue sendo em momentos turbulentos de transição tão necessária como nunca, desenvolvemos essa habilidade de pacificar. É daí que nasce essa orientação franciscana. Claro, vindo Francisco num contexto dos mais difíceis, tendo ele uma tarefa específica, atendendo a um convite de Jesus, que não nos enganemos. Não foi um convite feito somente a ele, mas a todos nós que nos propomos a ser cristãos. Porque de fato não eram fáceis os tempos em que Francisco veio cumprir a sua missão. Muitos dos problemas que lá tínhamos ainda existem hoje. Embora todos os ganhos exteriores, todas as conquistas materiais, essencialmente ainda lidamos com os mesmos problemas de sempre na humanidade. Egoísmo, orgulho, ódio, agressividade, intolerância e tantos outros. Sobretudo aqueles tempos em que no próprio seio do cristianismo a sombra havia adentrado, em que a cruz de paz, de renúncia e de amor do Cristo havia se convertido mais uma vez em espada, era agora utilizada para perseguir, para humilhar, para excluir, para afastar. A corrupção que graçava não só no mundo, havia adentrado o próprio seio da comunidade dos seguidores de Jesus. E encontrávamos então um cristianismo muito desacreditado. E de certo modo, não é tão diferente assim ainda hoje. Porque o sal que deveria salgar, o sal que deveria dar sabor à terra, sabor à vida, pela sua própria exemplificação no contato e na convivência com os outros, havia se tornado insípido e por isso era pisado pelos homens. Uma maneira que Jesus tinha de nos dizer o que acontece com a mensagem cristã quando ela é desacreditada, quando ela é menosprezada ou não bem vivida por aqueles mesmos que se tornaram seus divulgadores, os seus propagadores. O sal, que deveria salgar, perdendo o sabor, torna-se insípido e é, portanto, pisado pelos homens. Era o que encontrávamos. Um contexto dos mais difíceis. E é nesse contexto que Jesus, então, vai convidar um dos seus maiores discípulos, um dos seus maiores apóstolos, convidando a retornar ao mundo para trazer um sopro renovador, fazer um resgate, uma volta às origens da sua mensagem original. Convoca ele, o próprio evangelista João, e o convida a vir à terra para trazer essa reconstrução à comunidade dos seus seguidores, à sua mensagem. Nesse contexto de descrédito para a mensagem da Boa Nova, palavras adiantam muito pouco.
Jesus precisava e contava ali com aqueles que estivessem dispostos a ir numa vivência cristã para além das palavras. E por isso, mais tarde, o cerne da mensagem franciscana, a orientação que ele passaria aos seus discípulos seria: pregue o Evangelho o tempo todo, se necessário, use palavras. Porque num contexto de descrédito da mensagem, só mesmo a eloquência da exemplificação tem a força de vencer as barreiras e as resistências. E assim o fez, tanto é que é lembrada ainda hoje, não só pelos cristãos, mas por todos aqueles que conseguem enxergar e, mais do que isso, sentir na sua vida a força daquela exemplificação. É com essa tarefa, com esse intuito que Francisco desce à Terra. Mas, apesar da grandiosidade do seu espírito, era ele ainda um espírito em evolução. E ao voltar à Terra, num primeiro momento, como que se esquece um pouco da tarefa ou da missão que havia assumido com Jesus. É assim que vemos um Francisco inquieto na sua juventude. Ele que nasce filho de um homem muito rico, comerciante de tecidos, que fazia trocas comerciais ou buscava os seus tecidos na França. Ele que foi nomeado por sua mãe ao nascer Giovanni, portanto João, não por acaso. Mas quando seu pai volta da viagem, inspirado pelo seu trabalho, resolve renomeá-lo por Francesco, lembrando a França, pela qual ele tinha tanto carinho. Ele cresce e vai aos poucos buscando, na medida em que vai se desenvolvendo, buscando saciar uma certa sede que o seu espírito tinha com as conquistas do mundo. Vamos ver Francisco com uma juventude inquieta. Queria ele ser reconhecido, queria ele ser cavaleiro, era reconhecido por ter uma vida muito agitada nas noites de Assis. Foi, inclusive, coroado o rei da juventude, dada a sua característica de boêmio. Ele que, mais tarde, buscando realizar esse sonho seu e do seu pai de ser reconhecido, busca se tornar um cavaleiro, que era uma das maneiras de se alcançar status, reconhecimento naquele tempo. Participa das lutas tão comuns entre as cidades, os burgos de então, entre Assis e Perugia. E é numa dessas lutas, numa dessas guerras, que ele vem a ser preso. Mas tudo aquilo como que não conseguia satisfazer aquela sede que ele trazia desde pequeno. A sua alma buscava alguma coisa. E ele não sabia dizer bem o que era. Mas aos poucos, essa sede aumentando, e mesmo com essas conquistas, com os recursos do pai, com a fama, com os prazeres, as noites, não encontrando como saciá-la, ele começa a se questionar: onde de fato eu poderei saciar essa sede? O que de fato falta em minha alma? Francisco começa a fazer um recenseamento interior, começa a se questionar, a buscar algo diferente. E é justamente nesses momentos em que buscamos algo diferente que o Mestre encontra espaço para adentrar na nossa alma. Assim foi com Saulo, assim foram com tantos outros, Santo Agostinho, Madalena. Não foi diferente com Francisco. Fazia ele esse recenseamento interior e por isso disse Humberto de Campos, de maneira muito bonita, numa mensagem intitulada Natal Simbólico, quando ele compara todos os aspectos do nascimento do Mestre, vem ele a dizer: Jesus nasceu num período de recenseamento, não por acaso. Queria ele com isso representar que também em nós o Mestre nasce quando estamos num período de recenseamento. Quando enfim passamos a nos questionar: será que tudo que eu tenho buscado até hoje tem sido capaz de me trazer, de me doar a paz que eu tanto anseio? Então foi esse Francisco inquieto, esse Francisco que começou a reconectar-se com o propósito para o que havia vindo. Foi nesse momento, nesse contexto, que ele abre espaço para ouvir uma voz vinda sabe-se lá de onde, que em determinado momento, aproveitando aquela sua busca, lhe diz: Francisco, quem é maior, o servo ou o Senhor? E então, sem saber de onde vinha aquela voz, ele diz: claro que é o Senhor. Então, por que busca servir ao servo e não ao Senhor? Aquilo chacoalhou profundamente o seu mundo interior.
Era, enfim, Jesus que o convidava a repensar a que ou a quem ele servia. Buscando as glórias do mundo, buscando a saciedade da alma, naquilo que é transitório, naquilo que é perecível, a quem de fato ele servia? Ao servo ou ao Senhor? Comece ele ali a perceber e a entender que até o momento estava servindo ao servo, ao mundo. E por isso não havia podido ainda encontrar a paz que nasce daqueles que servem, daqueles que se harmonizam, que comungam com o Senhor. Ali começa o primeiro grande passo na transformação de Francisco. Essa busca pela paz, por aquela saciedade que ele não sabia muito bem o que era, foi o que aos poucos o conduziu a se abrir a um novo horizonte e a, enfim, ouvir o chamado do Senhor, que poderia levá-lo a conquistar realmente aquela paz. E aí nós temos, segundo seus biógrafos, um dos dois grandes momentos que marcaram a sua trajetória. E veremos, cada um desses momentos está muito bem relacionado com essas duas palavras da saudação, a paz e o bem. Um desses momentos vai representar a busca pela paz e outro desses momentos a busca ou o esforço do bem. E esse primeiro grande momento se dá quando ele volta a Assis, já tendo ouvido aquela voz, tendo ouvido aquela interrogação, agora ainda mais inquieto, agora já buscando entender melhor o que Deus esperava dele, voltando a Assis quando estava ali próxima, uma igrejinha destruída, a igreja de São Damião, diante de um crucifixo que lá estava, já bem velho, ele ouve mais uma vez aquela voz, que então lhe convida, lhe diz: Francisco, vai e reconstrói a minha igreja, veja como ela está em ruínas. Ingênuo ainda, sem entender a profundidade daquele convite, e como falei, esse não foi um convite feito somente a ele, um convite que se estende a todos os tempos, a todos os séculos e a cada cristão, sem entender muito bem a dimensão do que ali ele havia ouvido, ele pensa que a proposta era reconstruir aquela igrejinha, a igrejinha de São Damião. E então ele começa a reconstruí-la, pedra a pedra. Mas logo vem ele a perceber que o convite era muito mais profundo, que o convite era, na verdade, a tarefa mesmo que ele havia assumido com Cristo, de trazer novamente à humanidade a essencialidade da mensagem de Jesus. A proposta ali não era construir a igreja no seu sentido material, no seu sentido temporal, as coisas, as posses dos cristãos do mundo. O sentido ali era recuperar aquela ideia original da expressão igreja, que está, por exemplo, nas cartas de Paulo, e que significa comunidade, eclesia, comunidade, assembleia. Em outras palavras, ensina-lhes, Francisco, mais uma vez, o que é o cristianismo. Que mais do que números, mais do que posses, templos ou cargos, é o cristianismo fraternidade, serviço, caridade, comunhão. Recupera, Francisco, essa ideia de que a adoração que o Pai espera, muito mais do que aquela feita nos rituais, nos aspectos de exterioridade, é aquela feita numa vida convertida de fato, em um hino ao bem, ao amor e à fraternidade. Então fala-lhes dessa que é a verdadeira comunidade dos meus seguidores, Francisco. Aí ou por aí, seguindo este caminho, haverá de encontrar a paz que tanto busca. Então é aí que ele ouve esse convite, o convite a reconstruir a mensagem de Jesus. E como fazê-lo? Com a própria vida. Por isso ele toma por regra da sua ordem, que depois ele iria fundar, apresentando aos seus seguidores o Evangelho do Mestre. É esta a regra que iremos seguir. Mais tarde vai, inclusive, ao Vaticano pedir autorização para que pudesse fundar a ordem franciscana, e perguntado pelos cardeais qual seria a regra da ordem, dirá ele: o Evangelho, sine glossa,
isto é, sem glosa, sem justificativa, sem tentar torcer o texto para harmonizá-lo aos nossos interesses. A nossa regra é o Evangelho como lá está. Ele causa um espanto nos cardeais, porque eles pensam, mas o Evangelho não é para ser vivido. Ora, rasguemos então o texto. Deixemos de nos dizer cristãos. Se não é o Evangelho a regra, se não é o Evangelho a orientação máxima para nós, os seguidores do Cristo, deixemos, portanto, de acreditar no Mestre e em sua mensagem. Então ele apresenta como o elemento central da sua ordem, ou o espírito da sua mensagem, da sua obra e da sua vida, o Evangelho do Cristo. E é justamente por meio desse Evangelho, ou no esforço por viver esse Evangelho, que ele vai encontrar e apresentar aos seus seguidores o caminho efetivo da paz. Mostrando aquela paz que nasce do esforço, daquela paz que nasce de um compromisso de vida, muito mais do que o anseio, do que um objetivo a ser alcançado, algo que eu venha conquistar exteriormente que vai me trazer a paz é, antes de mais nada, um modo de caminhar. Como dizia já o apóstolo Pedro na sua carta, capítulo 3, versículo 11, busque a paz e siga-a. Como a dizer que não basta buscá-la, é preciso antes, mais do que isso, segui-la. Adotar uma maneira de caminhar diferente, conduzindo agora a nossa vida por aquilo que o Evangelho representa. É o Evangelho, aprendemos, o resumo, a síntese de como aplicar essas leis em nossa vida. E não há paz duradoura e perene distante dessas leis. Porque é para isso que existe a lei divina, justamente para tutelar pela nossa paz, pela nossa felicidade. E é então nesse esforço da vivência que ele vai desenvolvendo esse que é o primeiro pilar do franciscanismo. A paz que nasce de uma experiência profunda com Deus. Só consegue albergar essa paz no coração aquele que se dispõe agora a adotar como norma de vida, como orientador para cada passo, bússola dos nossos caminhos, aquilo que o Cristo nos legou, sendo Ele a síntese de uma vida harmonizada com Deus e com as suas perfeitas leis. Esse é o primeiro pilar do franciscanismo, esse é o primeiro pilar do cristianismo, ao apresentar-nos como primeiro mandamento, amar a Deus acima de todas as coisas. Então essa primeira palavrinha da saudação franciscana é a versão reduzida, simplificada do primeiro mandamento. É a paz que nasce desse esforço integral de vivência do Evangelho. É o que Emmanuel vai comentar, por exemplo, no livro Vinha de Luz, capítulo 65, quando nos fala justamente sobre esse versículo que utilizamos aqui, de Lucas. Se houver ali algum filho da paz, a paz estará com ele. Emmanuel vai dizer, para que alguém seja filho da paz, é preciso que trabalhe intensamente no seu mundo interior, cessando as vozes de inadaptação à vontade divina e evitando as manifestações de desarmonia perante as leis eternas. Como a dizer que a paz divina está aí, acessível a todos que a queiram seguir, que a queiram albergar em sua casa interior. Para isso, cada um de nós é convidado a trabalhar intensamente no mundo interior, cessando em nós tudo que sejam todas as vozes que manifestem ainda inadaptação à vontade e às leis divinas. Esses que assim o fizerem, esses que perceberem que esse reino, essa paz, não está lá fora, mas aqui dentro, na comunhão com o Senhor, haverão encontrado a mais sólida e a mais duradoura das felicidades, a mais profunda paz. A paz, portanto, na experiência franciscana, é aquela que decorre dessa comunhão com o divino, no esforço da vivência do Evangelho. Esse é o reino. É isso que dá a nós a base sólida para depois levarmos ao mundo essa paz. Uma paz que não está submetida à impermanência do mundo, porque não está vinculada ao que é transitório. É aquela paz do coração que já aprendeu a se desprender
daquilo que é transitório e vincular o seu coração ao que é perene. Não é possível usufruir a paz e a estabilidade dos bens celestes, prendendo ou escravizando o nosso coração à transitoriedade e à impermanência dos bens terrestres. É isso que Francisco irá descobrir, é isso que ele irá entender. Possuir sim, mas jamais ser possuído. Possuir sim no sentido de aplicar, de colocar aquilo a serviço do bem, mas sem nunca deixar-se ser possuído por nada que venhamos a ter. Porque a única coisa que efetivamente podemos ter é essa paz. Então a paz para Francisco, a paz que nasce do contato com o divino, é o maior de todos os bens. É o grande bem a ser encontrado. Como ele dizia, o sumo bem. Esse é o primeiro pilar do franciscanismo. É aquela alma que descobriu essa alegria tão grande, que nasce de sentir esse amor em nós, de sentir esse amor fluindo através de nós, que tudo agora ao seu redor parece bem menor. É aquela paz da alma que descobriu uma alegria tão grande, um tesouro tão precioso dentro de si, que agora tudo que está ao seu redor, tudo que pode tocar, enxergar ou comprar, é bem pequeno, é bem pobre, diante da grandiosidade dessa paz ou desse tesouro. Por isso vejo em Francisco a figura ou a própria ilustração daquela parábola de Jesus. Mateus capítulo 13, versículos 45 e 46, quando ele diz: o reino de Deus é como um negociante de pérolas, que negociando as pérolas encontrou uma pérola tão preciosa, mas tão preciosa que foi e vendeu tudo que tinha para comprar aquela pérola. Quando a alma descobre essa pérola preciosa em si, a pérola do sentimento divino do amor, essa paz que nasce da confiança profunda em Deus, da nossa relação íntima com Ele, tudo mais é bem pobre diante dessa paz. E é aí que está a força de Francisco. Aquela sua pobreza era extremamente rica, porque quando aprendemos a valorizar esse tesouro, quando Deus passa a ser de fato nosso tesouro, tudo mais é secundário. Por isso eu me recordo de um texto de Santa Teresa de Ávila, que creio, descreve muito bem o que seja essa paz conquistada por quem encontrou esse tesouro, ou essa pérola. Dirá ela num texto chamado Nada te perturbe. Nada te perturbe, nada te espante. Tudo passa, Deus não muda. A paciência tudo alcança. Quem a Deus tem, nada lhe falta. Só Deus basta. Eleva o pensamento, ao céu sobe, por nada te angusties e nada te perturbe. A Jesus Cristo segue, com grande entrega, e vem o que vier, nada te espante. Vês a glória do mundo? É glória vã. Nada tem de estável, tudo passa. Deseje as coisas celestes, que sempre duram. Fiel e rico em promessas, Deus não muda. Ama-o como merece, bondade imensa. Quem a Deus tem, mesmo que passe por momentos difíceis, sendo Deus o seu tesouro, nada lhe falta. Só Deus basta. Essa é a paz franciscana. Quem descobriu essa pérola, tudo mais no mundo é bem pobre, é bem miserável, diante da grandiosidade, da profundidade dessa experiência. É por isso que a experiência de Francisco naturalmente o levou a um despojamento. Quando ele descobriu esse tesouro, ele percebeu: por que eu preciso de tantas coisas? Se nessa simplicidade, com Deus, há tanta riqueza, para que tantas aflições buscando ter, possuir e acumular o que um dia eu vou ter de deixar? Por isso nos dirão os Espíritos também, no Livro dos Espíritos, e como isso é imprescindível nos mundos de hoje. Um mundo ou uma sociedade que nos cria tantas necessidades ilusórias. Na questão 926, Kardec irá perguntar: criando novas necessidades, a sociedade não cria também novas fontes de aflição? E os Espíritos serão categóricos, dizendo: os males
que experienciais os males de vossa vida estão na razão direta das necessidades fictícias que criais. A quantos males e aflições se forra aquele que sabe contentar-se com pouco, e quanto é rico aquele que tem menos necessidades. Gente, como a gente precisa resgatar a riqueza da simplicidade. Porque são muitos os laços que nos prendem às coisas. E tentando controlá-los todos, tentando manter tudo dentro do nosso controle, quantas aflições compramos gratuitamente, desnecessariamente para nós. Mas quem vive essa experiência de paz, e basta olhar um Chico, uma Madre Teresa, quem vive essa experiência de paz, naturalmente, é levado ao despojamento, à simplicidade, precisa de pouco, o necessário. Porque já entendeu, e mais do que isso, já sentiu, que não é nada lá fora que haverá de nos trazer essa paz. Por isso, Francisco despojou-se. Diria ele mais tarde, quando não se tem nada, Deus se torna tudo. Claro que ele foi ao extremo de não ter, de fato, nenhuma posse. Mas o convite dele, o convite que os Espíritos nos fazem é: aprendamos a melhorar a nossa relação com as posses. E aprendamos a filtrar o que na nossa vida é uma necessidade de fato e o que é uma necessidade criada ou imposta pelo padrão, pelo modelo de sociedade em que ainda vivemos. Aquele que o fizer encontrará grande paz nesse despojamento. Esse é o primeiro pilar. Levando, portanto, a alma nesse esforço constante de simplificar a vida e de aclarar os olhos para enxergar a riqueza que já nos envolve na vida, aí a gente consegue entender melhor Francisco naquela sua relação com a natureza. Era tão profunda aquela alegria, aquela paz que ele sentia, e isso trazia-lhe tanta serenidade ao espírito e tanta clareza ao olhar que ele conseguia contemplar a beleza e a infinita riqueza com que Deus nos cerca, o dia e os passos. Por isso ele tinha aquele amor, aquela alegria profunda por toda a criação, porque já estão aí riquezas inúmeras para aquele que sabe olhar e da vida tudo que ela tem de rico, de grandioso para nos dar. Então é também a experiência franciscana de paz, essa experiência do sentir-se ligado a tudo e a todos, do fazer parte dessa grande sinfonia universal de todos os seres. Leva Francisco às últimas consequências ou à verdadeira exemplificação, aquelas palavras de Jesus: olhai para os lírios do campo, olhai para as aves do céu. Elas não semeiam, nem ceifam, nem recolhem em celeiros, e ainda assim o Pai as alimenta. Olhai para o lírio do campo, ele não tece nem fia, mas vos digo em verdade que nem Salomão, em toda a sua glória, jamais se vestiu como um deles. São tantas e tão majestosas as riquezas com que Deus nos cerca a vida, que se a gente estivesse mais preocupado em alimentar a nossa alma com elas, a gente precisaria de tão pouco dos bens do mundo. Esse é o primeiro pilar da experiência franciscana. Essa paz que nasce da comunhão com o divino. Uma paz que é uma paz, não a paz da inércia, não a paz ou a tranquilidade aparente da água parada. É a paz do Cristo. Portanto, a paz do movimento. A paz que se faz agora água em movimento, levando por onde passa alegria, esperança e vida. Portanto, a gente encaminha-se aqui para o segundo pilar do franciscanismo. A paz aqui é uma paz que não se conserva, ou que não se cultiva na inércia, no insulamento, na indiferença. Ela só se mantém viva em nós quando ela se converte no bem. É uma paz que não floresce, que não frutifica, se não se converter em flores, em frutos,
em água viva aos outros. Por isso, da paz, nós passamos ao bem. Só há felicidade verdadeira, só há contentamento e alegria duradouros em nossa alma quando nós aprendemos que a grande dinâmica da vida é a dinâmica do compartilhar. É preciso que essa paz que possamos construir dentro de nós, nesse esforço pela vivência do Evangelho, pela integração com as leis de nosso Pai, possa agora se traduzir aos nossos semelhantes na forma do bem exercitado, do bem vivido. E é interessante isso porque aqui Francisco como que de fato mostra que ele era o retorno de João, ou João que retornava, porque essencialmente falando é esse um dos pontos centrais da primeira carta de João. A primeira carta de João basicamente vai tentar nos apresentar a ideia que não é possível cumprir o primeiro mandamento sem cumprir o segundo. Algo que mais tarde Kardec viria a fazer também no capítulo 15 de O Evangelho segundo o Espiritismo, quando diz que não é possível amar a Deus sem amar ao próximo. E por isso, todos os deveres da criatura humana podem ser resumidos em apenas um mandamento. Fora da caridade não há salvação. Então ele faz um vínculo, como a dizer que estão de fato conectados os dois mandamentos e que só se vivem ou só se aplicam quando ambos são exercidos. A verticalidade da minha relação com o Criador tem de se converter na horizontalidade da minha relação com o próximo. Como uma grande cachoeira que desce na verticalidade, mas que é preciso escoe na horizontalidade, levando por onde passa vida e bênção. Então aí a gente entende o segundo mandamento. Se o primeiro, paz, representa amar a Deus sobre todas as coisas, o segundo representará o bem, amar ao próximo como a si mesmo. De modo que nessa simples saudação, paz e bem, nós temos o resumo da mensagem cristã. No esforço por me pacificar, por aprofundar a minha relação com o divino, eu sou convidado a sair de mim e estender essa paz ao meu semelhante. Quando assim eu faço, eu sustento essa paz. Mas é essa paz que alimenta o bem. Porque para exercitar o bem com proveito é preciso também cultivar essa paz profunda em nós. Não é possível perdoar, amar e servir de fato sem antes ter essa paz. É preciso muito equilíbrio, muita serenidade interior para de fato pacificar e exercer o bem com proveito. Então a gente poderia dizer que a paz sustenta ou alimenta o bem e o bem sustenta a paz. É esse ciclo que se fecha nessa simples saudação, no cumprimento desses dois mandamentos centrais, paz e bem. Por isso João, lá na sua carta, viria dizer, aquele que diz que ama a Deus e prejudica o seu irmão, ele é duro aqui, é mentiroso. Porque se não consegue amar ao seu irmão a quem vê, como poderá amar a Deus a quem ainda não vê? Então, uma paz que não se converta no exercício do bem é uma paz ilusória. Agora, um bem que também não esteja apoiado e sustentado na paz íntima, na autotransformação, na construção interior efetiva desse estado de espírito, é um bem ainda muito distante do bem ideal, que é o bem que aprendemos a fazer com Jesus. Desinteressado, paciente, humilde, compreensivo, realmente amoroso. Por isso ficou-se consagrada, então, essa expressão ou essa saudação como o cerne do franciscanismo. E é esse o convite que está posto para cada um de nós. Na medida em que entendemos que esse é o grande tesouro a ser buscado, o mais precioso de todos os tesouros, aquele que, como disse Jesus na sua parábola, está enterrado no campo de nossa alma, apenas aguardando o nosso esforço para ser encontrado, é a paz, que nós possamos agora, nesse esforço, também traduzi-la em cada vez mais exercício do bem. Porque é isso o que Kardec também vai perguntar aos espíritos,
na questão 642. Para que alguém garanta sua posição futura e possa agradar a Deus, bastará que não pratique o mal. E a resposta dos Espíritos é clara. É preciso praticar o bem no limite de suas forças, porque responderemos também por todo mal que haja surgido do bem que não foi feito. Por isso, a mensagem de Francisco e o convite que fica também para nós hoje é de uma postura positiva na vivência do cristianismo, de uma postura afirmativa, muito mais do que simplesmente ficar aqui esperando que as coisas se façam, é apresentar algo diferente, ou é sair da passividade indo em direção ao movimento. Porque foi isso que Jesus fez com o Evangelho. Ele inverteu a lógica da regra de ouro. Ela que sempre esteve presente nas civilizações e religiões do passado, mas na sua forma passiva. Não façais ao outro aquilo que não desejarias que o outro vos fizesse. Jesus vem e a inverte e diz: façais ao outro o que esperarias que o outro vos fizesse. Então é a lógica agora da ação, deixar a inação, a indiferença e ir ao mundo servindo e pregando pela vida. E é isso que Francisco irá fazer. É isso que está muito bem captado naquela oração que se atribui a ele e que realmente transmite muito bem o espírito do franciscanismo. Onde houver ódio, que o leve o amor, ou seja, é a postura positiva, é a postura afirmativa. É preciso levar a luz, caso contrário, a sombra domina. Mas percebamos, só se combate sombra com luz. Então, nesse exercício do bem, é preciso que esse bem seja cada vez menos os nossos caprichos e mais a vontade do Mestre. Então, é o bem que vai e enxerga como eu posso ajudar, sem julgar, sem adjetivar, sem criticar. Simplesmente vai e lança sementes de renovação. Simplesmente vai e acende uma luz. É isso que Francisco, ou que está traduzido nessa oração. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver a dúvida, que eu leve a fé. E assim sucessivamente. Essa é a primeira parte da oração, que depois desdobra-se numa segunda parte. Que eu possa compreender mais do que ser compreendido. Perdoar mais do que ser perdoado. Amar mais do que ser amado. Temos aí também duas partes. Duas partes que me recordo sempre quando leio essa oração, de uma fala do Espírito de Verdade, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, no item 8, quando ele diz: devotamento e abnegação. Essas duas palavras resumem a sabedoria humana. Vejamos se não é justamente o que vemos na prece franciscana. A primeira parte, devotamento. Entrega, afirmação positiva do bem. Onde houver isso, que eu leve o oposto disso. Devotamento, entrega à causa. E a segunda parte, abnegação. Que eu possa compreender mais do que ser compreendido. Enfim, que eu possa esquecer-me um pouco mais de mim no serviço aos semelhantes para, enfim, me encontrar. Lembrando a dinâmica que o próprio Jesus nos ensinou a buscar. Aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la. Mas quem perder a sua vida por amor ao mim e ao Evangelho, encontrá-la. Isso é abnegação. E é isso que está ali traduzido naquela prece. Devotamento e abnegação. É o que hoje precisamos a fim de que a mensagem do Cristo de fato possa cumprir a sua tarefa no mundo. Muito menos do que palavras, nós precisamos de coerência, dessa afirmação positiva, de sermos nós aqueles que fazem o contraste. Onde outros não têm conseguido amar, peçamos a Deus e a Jesus força para ir lá e amar. Aqueles que o mundo não tem conseguido amar, peçamos a Deus e a Jesus força para ir lá e amar. Inclusive aqueles que não têm amado, inclusive aqueles que têm odiado. É assim que se faz a diferença. Porque o segundo momento que mais marcou a vida de Francisco, se o primeiro dizia mais respeito à paz, à sua relação com Deus, com Cristo, o segundo foi essa sua relação com o próximo. Estando ele em Assis, cavalgando, ele vê adiante um leproso
E ele tinha um certo asco, ele tinha uma certa resistência, sempre fugia, não gostava. Mas naquele dia em especial ele sentiu uma força diferente, um convite diferente. Então ele desce do cavalo, vai correndo em direção ao leproso, abraça o leproso e beija-o. Então depois ele diria: ali, o que antes era amargo se tornou doce. E eu pude, de fato, desprender-me das ilusões do mundo para buscar servir a Deus. Ou seja, é esse o grande convite que se estende a todos nós hoje, porque, essencialmente considerando, somos todos leprosos da alma. E o nosso convite é acolher. Acolher a nós mesmos, acolher ao outro como ele é, com as chagas que ele tem, porque se ele as tem, nós também as temos. E eu só vou conseguir me acolher acolhendo ele também. Então é abraçar o outro como ele é. Não para criticar, não para rotular, não para adjetivar, mas simplesmente para, de alguma maneira, amparar. E aí a gente vai ver que o que nos parecia ser amargo, aquilo que nos parecia ser difícil, perdoar, servir, compreender, esquecer uma ofensa, nesse esforço de amor por acolher, vai se tornar doce. Porque então será Jesus em nós, atuando no sentido de curar os leprosos que todos somos. O que era amargo com Cristo se torna doce. E diria que o inverso também vale. O que antes era doce, depois que a gente conhece o Cristo, se torna amargo. Porque é tão saboroso, é tão doce o que se experimenta na vivência profunda do Evangelho, que a gente redimensiona tudo o que antes para nós parecia essencial. Os prazeres do mundo, as ilusões do mundo, que antes eram buscadas com avidez, agora são amargas. Porque diante do mel do Evangelho, da doçura do amor de Jesus, que encontra agora espaço em nosso coração, tudo se torna, como falei antes, bem pobre, bem miserável. Esse é o espírito do franciscanismo. Ali condensados em duas pequeníssimas palavras: paz e bem. Está todo o espírito do cristianismo que ele veio reviver. De tal modo fez, com tanta profundidade, que ainda hoje é lembrado. E esse mesmo convite que a ele foi feito, segue ecoando aos corações de cada cristão, que já fez silêncio interior suficiente para perceber que há uma voz do mundo, estendendo-se a cada coração e dizendo: vai lá e reconstrói a minha igreja. Vai àqueles com quem convives. Vai ao mundo, ao teu trabalho, à seara espírita, à rua, seja onde for. E mostra o que de fato é essa mensagem de amor que Jesus nos legou. Cristianismo é fraternidade, é vivência, é a paz que se faz bem, é o bem que alimenta a paz. A paz do Cristo não é a paz da água parada, muitas vezes escondendo no seu fundo o lodo e a podridão. A paz do Cristo é a água viva, a água em movimento, a água que está passando, aprendendo a contornar os obstáculos da vida sem nunca desistir do objetivo que ela quer chegar. A paz do Cristo, portanto, não é uma paz em que Ele nos prometa isenção de lutas, dificuldades, pelo contrário. Nos contextos mais difíceis, como os que agora vivemos, é aí que está a maior oportunidade para realmente desenvolver essa paz com Jesus. Que, por ser construída por dentro e por estar fundada em Deus e nas riquezas divinas, é inatacável, é inabordável por tudo que vem de fora. Lembrando as falas do Espírito Lázaro, no Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele diz que cada geração, cada época é marcada por um vício ou por uma virtude, ele vai dizer que a nossa geração é marcada pela virtude da atividade intelectual
mas é marcada ainda pelo vício da indiferença. Recordando-me também de outra fala, agora mais adiante, no capítulo 13, item 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, o Espírito Miguel que nos diz: temei permanecer indiferentes quando puderdes ser úteis. Porque a indiferença ou a paz comprada à custa de uma indiferença culposa é a paz ou a tranquilidade do mar morto. Então, nesses momentos, que deixemos a posição da passividade e assumamos de fato esse compromisso com a coletividade, na força de uma exemplificação positiva da mensagem de Jesus, sem violência, sem qualquer tipo de agressividade, porque a luz não faz barulho por onde passa. Ela simplesmente acende, ilumina e segue o seu caminho. Assim como o sal não é percebido na comida. Ele faz toda a diferença, mas nós mal conseguimos enxergá-lo. Esse é o papel cristão. Foi isso que Francisco assumiu. E daquela pequenez, daquela singeleza, o mundo contemplou, o mundo pôde ver uma luz de tamanha grandeza. Que cada um de nós, onde está, como está e com quem está, possa atender a esse convite para pacificar com Jesus. A todos nós, portanto, paz e bem.